Você que tem acompanhado as nossas mensagens, dá uma força para o nosso canal, se inscreva, ative aquele sininho para receber as notificações de novas mensagens, compartilhe os nossos vídeos. Existem muitos irmãos precisando conhecer a palavra da verdade. Muito obrigado. Graça e paz, meus amados irmãos, povo selado por Deus para a vida eterna. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que essa palavra te traga conhecimento da verdade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha família em Cristo. A tradição ou a palavra de Deus? Estou certo que você respondeu a palavra de Deus. Mas a convivência com os irmãos nos demonstra que a maioria, muito embora com a boca responda dessa forma, na verdade procede de outra, porque adota para si a tradição em detrimento da palavra e da vontade de Deus. Transgridem os mandamentos divinos para seguir o que é o costume dos outros. São pessoas que honram a Deus com seus lábios, mas têm o seu coração a milhares de milhas de distância do Senhor. É preciso ter muito cuidado, meus amados irmãos, para não cair nessa cilada. A tradição diz que somos salvos pelo nosso livre-arbítrio, que nós é que escolhemos se queremos ir para o céu ou para o inferno, e que predestinação não existe, ou que é coisa de demônio. E muitos crentes embarcam nessa canoa furada, sem ter a mínima noção de onde isso os está conduzindo. Predestinação ou livre-arbítrio? Qual é a verdade de Deus? O que é que nos conduz à salvação eterna? Eu vou lançar um desafio para você, que defende que o homem é quem escolhe salvação ou perdição.
não é para você que compreende e aceita a predestinação de Deus. Me mostre onde está o livre-arbítrio na Bíblia. Se alguém me mostrar, eu poderei pelo menos ouvi-lo. Mas enquanto isso não acontecer, não existe a menor chance de que eu possa dedicar-lhe atenção. Que fique bem claro, meus amados irmãos, que eu sigo a Bíblia e não as tradições. Que eu busco sempre a verdade de Deus e não as criações do homem. Todas as vezes que eu apresento um tema doutrinário que desmascara as mentiras do mundo e da tradição, é uma saraivada de comentários, insultos, ofensas e até mesmo ameaças. E tudo isso do povo que diz ser de Deus. E você acha que eu estou preocupado com isso? Quem é gerado de Deus não pode ser tocado pelo maligno. Mas agora eu pergunto, e será que as pessoas que procedem dessa forma são realmente de Deus? É muito difícil crer. Mas o que me surpreende é que as pessoas não decidem dedicar um pequeno espaço de tempo para conferir na Bíblia se tem ou não sentido o que está sendo apresentado e defendido por essas pessoas. Ou seja, não estão mesmo interessados em conhecer a verdade. Não estão querendo aprender. Estão convictos de continuar seguindo a tradição, simplesmente para estar bem com a maioria, como se a maioria estivesse no caminho da salvação. Quem tem tempo para assistir Big Brother, novela e futebol, tem tempo também de ler a Bíblia. Lembre-se sempre, irmãos, que Jesus nos orientou para buscarmos a porta estreita. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, diz a palavra do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Depois, livro de Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Aceitar a predestinação, meus irmãos, que é uma realidade bíblica, como veremos durante essa ministração, consiste no reconhecimento da soberania de Deus sobre o homem e sobre tudo o que há. É compreender e aceitar que Deus faz o que quer, da forma como quer, e quando quer e com quem quer. Não reconhecer esse aspecto, meus amados irmãos, é lamentável, porque efetivamente Deus é soberano, único, inigualável, poderoso e faz o que quer da forma como quer, independentemente de quem creia ou não, ou de quem goste ou não. Não adianta dizer que Deus está no controle de tudo, mas depois afirmar que é o homem que escolhe seu destino, colocando ao Deus Altíssimo na condição de servo do homem. O homem escolhe ser salvo e Deus vai e salva. Mas existem pessoas que creem em um Deus fraco, limitado, pequeno, sujeito a um homem grande, forte,
poderoso, que manda mais do que Deus e que tem poder para escolher ser salvo ou não. Ora, essa pessoa não sou eu, porque esse não é o Deus a quem eu sirvo. Pois bem, enquanto você vai procurando o livre-arbítrio para a salvação na tua Bíblia, certamente você vai encontrar várias evidências da predestinação de Deus. Ao mesmo tempo, eu vou te ajudar, mostrando onde está o princípio do livre-arbítrio, já que a expressão livre-arbítrio não existe na Bíblia, mas na mente de algumas pessoas rebeldes que insistem em desafiar ao Senhor. Apresentaremos também algumas afirmações da predestinação de Deus, tudo extraído da Bíblia Sagrada, meus irmãos, como normalmente fazemos, como sempre fazemos. Nós não ousamos adotar e muito menos difundir filosofia humana. O nosso chamado é para pregar as palavras e a verdade de Deus. Doa a quem doer. E espero que a palavra de vida, meu amado irmão, não seja dolorosa para você. Vamos entender de uma forma ampla que livre-arbítrio consiste, na realidade, em uma alternativa, e que isso tem sido tomado pelas pessoas como uma opção para desobedecer às ordens e mandamentos de Deus, ou seja, uma desculpa para pecar. Deus dá ordens e não opções, e estamos aqui para cumpri-las, e não para descumprir ou questionar o que vem do Senhor. O conceito de livre-arbítrio, meus amados irmãos, teve início na Bíblia. Sim, no livro de Gênesis, como veremos a seguir. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Observem, meus amados irmãos, que o criador do livre-arbítrio foi Satanás. Na pessoa da serpente, ele negou a palavra e ordem de Deus, fazendo ela sentir que tinha opção com relação à instrução expressamente deixada pelo Senhor, insinuando que ela poderia escolher entre cumprir ou não, obedecer ou não, quando em verdade Deus não havia deixado essa alternativa. Com relação ao livre-arbítrio para a salvação, as pessoas procedem como se as nossas vidas fossem um reality show. E o Senhor, um Deus aventureiro, que está lá no céu observando quem passa para um lado e quem fica do outro. E até torcendo por alguns. E se divertindo com os que tropeçam e caem. É muita soberba do homem insinuar que o Deus perfeito deixou a área mais importante das nossas vidas, que é a salvação, nas mãos do homem imperfeito. Observem, meus amados irmãos, que se assim fosse, Deus já não seria perfeito. Por outro lado, eu nunca vi nenhuma dessas pessoas que vivem defendendo o livre-arbítrio para a salvação declarar publicamente que está escolhendo a perdição, que deseja ir para o inferno, ou orar a Deus pedindo a morte eterna. Então, tudo não passa de um ato teatral de expressão da arrogância humana.
para negar a soberania de Deus e se intitular mais poderoso do que Ele, tentando roubar a glória do Senhor numa tola e perigosa simulação de poder. Deuteronômio 30:15. Fez aqui: hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Depois, Deuteronômio 11:26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Os trechos que agora apresentamos, meus irmãos, são muito usados pelos irmãos que defendem a existência do livre-arbítrio para a salvação. Mas tomem cuidado, meus amados irmãos. Moisés está falando ao povo de Israel, aos escolhidos, aqueles que já são salvos. Então isso não significa opção de salvação. Naturalmente, o homem escolhe caminhos, decide coisas no seu dia a dia, e quando não se submete ao Senhor, se sujeita às consequências das suas decisões, que no caso das escolhas erradas pode ser disciplina, correção e açoite. Então, esses trechos não podem ser usados para justificar livre-arbítrio para a salvação. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, diz a palavra de Deus: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse, meus irmãos, talvez seja o trecho mais usado por aqueles que defendem o livre-arbítrio para a salvação. Notem mais uma vez, meus amados irmãos, que Jesus está falando à igreja de Laodiceia, ou seja, à igreja, aos salvos. Então, ele não está oferecendo uma opção de salvação. Aliás, ele nem usa a palavra salvação. Ele apenas diz que entrará na casa da pessoa e ceará com ela. A questão, em realidade, se resume à seguinte pergunta: é por vontade e decisão do homem ou é pela vontade de Deus? No trecho inicial que apresentamos, vemos a Jesus declarando que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Então, é o Pai quem planta o que quer, e não o homem. Agora, meus amados irmãos, vejamos a plena expressão do poder, do amor e da soberania de Deus.
A palavra predestinação aparece explícita em vários trechos bíblicos. E o conceito de predestinação também aparece explícito ou implícito em inúmeras outras passagens bíblicas. Não tem sentido se falar em um Deus forte, mas que é o homem quem escolhe ficar com ele eternamente ou não. Esse seria um Deus apático, passivo, dominado. Não é o Deus a quem eu sirvo. O meu Deus é tremendo, forte, poderoso, único. O nome dele é Jesus. E eu o amo, e o temo, e tremo diante dele. Vejamos agora como é o meu Deus. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Observe, meus amados irmãos, como Deus falou ao profeta Jeremias. Ele lhe deu coragem, poder e até mesmo as palavras que ele deveria usar. Ele realizou toda a obra na vida do profeta antes mesmo do nascimento de Jeremias. Não houve, nesse caso, qualquer ação ou intervenção humana. Tudo foi realizado pelo Senhor previamente, ou seja, tudo foi predestinado por Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Glórias a Deus. Quem tem medo e não gosta da palavra predestinação, não conhece a Bíblia ou não aceita a palavra de Deus. O trecho que acabamos de apresentar nos ensina, meus irmãos, que fomos predestinados conforme o propósito do Senhor e segundo a vontade dele. Mais uma vez, não há aqui qualquer intervenção humana. Tudo é obra da mão de Deus. Negar essas verdades significa negar a palavra de Deus, a soberania de Deus, e negar o próprio Deus. E que fique claro, meus amados irmãos, que isso é pecado. Livro de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Depois, Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Meus amados irmãos, nesses dois versículos que apresentamos agora, vemos no primeiro a Jesus revelando que não é o homem quem escolhe o seu destino, mas Ele próprio, como Deus Criador, soberano e poderoso. É Deus quem faz isso por nós. E no segundo, vemos o profeta Jeremias reconhecendo diante do Senhor que é Deus quem dá a direção nas nossas vidas, quem define os nossos passos e os nossos caminhos. Em face de tanta evidência, meus irmãos, como pode alguém dizer que é o homem quem decide, com o seu livre-arbítrio, que não é de Deus, se vai ser salvo ou não? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. Diz a palavra de Deus: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Nesse trecho que agora apresentamos, meus irmãos, do livro de Atos dos Apóstolos, fica claro que é Deus quem nos predestina para a vida eterna, porque creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Então significa que aqueles que creram já estavam ordenados, já estavam destinados pelo Senhor. Não foram eles que escolheram a salvação. E mais uma vez, não houve qualquer intervenção do homem nesse processo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, nesse trecho da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, fica também claro que a salvação é pela graça, pela fé em Jesus, mas que isso não depende de nós. É um dom concedido pelo Senhor. Fica também claro, meus irmãos, que de nada adianta realizarmos as obras da lei de Moisés, que são puro judaísmo. Judaísmo não salva ninguém, nem mesmo os judeus. Eles são salvos porque são o povo escolhido por Deus. Não foram eles que decidiram salvar-se a si mesmos. Quanto a nós seremos salvos através do cristianismo, pela graça e pela fé em Jesus Cristo. E se a fé salvadora é um dom de Deus, mais uma vez, não há qualquer intervenção humana nessa decisão. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glórias ao nosso Deus. Mais uma vez, meus irmãos, temos aqui, de forma explícita e clara, a palavra predestinação.
e a expressão da soberania do Senhor. Veja como Deus é tremendo, meus irmãos. Aqueles que ele conheceu, ou seja, que ele identificou como sendo dele, ele os predestinou para serem seus filhos, irmãos de Jesus. Depois os chamou, os justificou e os glorificou. Deus já fez toda a obra. Onde aparece a mão ou a escolha do homem aí? Em lugar nenhum. Tudo já foi realizado previamente pelo nosso Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, meus irmãos, Deus deixa bem claro que ele nos elegeu, ou seja, nos escolheu para ele antes da fundação do mundo. Ora, antes da fundação do mundo, meus irmãos, nós não tínhamos nascido. E como não havíamos nascido, não interferimos absolutamente nessa decisão do Senhor. E mais, ele não apenas nos predestinou para sermos salvos, mas para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E que isso foi um ato de amor. Então, começa a ficar fácil descobrir quem são os escolhidos e predestinados do Senhor. São os que desde agora vivem em santidade, não na rebeldia, aceitando e não polemizando a palavra e soberania do Senhor. A palavra de Deus ainda nos afirma que a nossa adoção como filhos foi realizada segundo o beneplácito da vontade de Deus. Não foi vontade do homem. E como podemos nos insurgir contra o Deus que nos criou e faz o que quer conosco e com o mundo? E existe algum vestígio de livre-arbítrio nisso? É evidente que não, meus irmãos. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitos afirmam que é o homem quem escolhe crer ou não crer em Jesus para ter a vida eterna. Temos aqui mais um sofisma, uma interpretação maliciosa dos que vivem buscando deturpar a palavra de Deus. Por tudo o que vimos até aqui, meus irmãos, fica claro que é o Senhor, em sua divina soberania e sabedoria, quem já decidiu pela salvação ou não do homem. Então compreendemos que os que creem são os predestinados para a salvação. Ninguém decide crer no que quer. Isso é pura hipocrisia. Quando vemos ou tomamos ciência de algo, somos convencidos ou não pelas evidências.
Então cremos ou não cremos. E daí, o ato de crer ou não crer, tampouco depende de uma decisão do homem. E para encerrar de forma definitiva com essa polêmica sem sentido, porque não tem nenhum sentido discutir isso, meus irmãos, discutir filosofia do homem contra a palavra de Deus. Vejamos agora, então, a confirmação do Deus a quem eu sirvo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Geração eleita, meus amados, significa geração escolhida, e naturalmente escolhida por Deus, e não a geração que escolheu a Deus. O povo adquirido também significa adquirido pelo Senhor. Não existe aqui a mão ou decisão do homem. A palavra de Deus não diz povo que escolheu ao Senhor. Não é isso. Ou que se ofereceu para ser adquirido. Tampouco. Aceitemos, meus irmãos, a soberania do Senhor e sejamos ainda humanos e deixemos a Deus ser Deus. Não confundamos as coisas. Não tentemos trocar de lugar com Deus. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 de Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, negar a soberania de Deus é uma demonstração de soberba, e isso não agrada ao Senhor. Esteja certo de que o céu, um lugar de paz, amor e louvor ao Senhor, não comportará esse tipo de atitude ou sentimento. Dizer que é o homem quem escolhe o seu destino e não o Senhor, além de um grande desconhecimento bíblico, é uma tentativa de macular a majestade do nosso Criador, que em tantas oportunidades nos deixou bem claro na Bíblia que é Ele quem é poderoso e não o homem. Não tem sentido afirmar que é Deus quem nos cria, mas que somos nós que decidimos se queremos viver a vida eterna com Ele ou não. Pode parar de buscar na tua Bíblia o livre-arbítrio, meu amado irmão. Não perca mais o seu tempo. Mas aproveite para ler a Bíblia. Se você for um predestinado para a salvação, não tenho dúvidas de que você irá crer na palavra de Deus e glorificá-lo por mais esse ato de amor, a predestinação. Por tudo que acabamos de ver, meus irmãos, fica claro que a salvação não é um verbo reflexivo, ou seja, ninguém consegue salvar-se a si mesmo, mas tudo provém do Senhor. Não tenha mais medo de pronunciar a palavra predestinação como se fosse um pecado, usar essa, que é mais uma expressão bíblica, uma palavra bíblica. É lamentável que o desconhecimento das pessoas as conduza até esse ponto. Predestinação é e sempre será uma realidade bíblica,
uma expressão do poder e da soberania do Senhor, que escolhe a quem quer e salva a quem quer, como quer. Na realidade, meus irmãos, o Senhor pode fazer o que quiser com os homens e com o mundo. E quem somos nós para contestá-lo? É curioso como as pessoas que têm plena certeza da sua salvação têm muita facilidade em aceitar o conceito da predestinação e repudiam esse pretenso livre-arbítrio que não vem de Deus. Graças a Deus, não precisamos escolher o que o Senhor, com todo o amor, já escolheu de antemão. Também é certo que o Senhor predestinou pessoas para a salvação e pessoas para a perdição. Mas seria Deus injusto? De forma alguma. Aí é onde descobrimos se amamos mais a Deus do que as pessoas. Quem ama a Deus acima de todas as coisas compreende facilmente que essa é mais uma prova do amor de Deus por aqueles que são dele. E os que não serão salvos, meus amados, obviamente são os que não são dele. Temos que amar os irmãos, e como a priori não sabemos quem é realmente irmão ou não, precisamos amar a todos. Mas sempre, em todo tempo, precisamos amar mais a Deus, o nosso Senhor, Criador e Salvador. E mesmo que não tenhamos a plena compreensão dos seus propósitos e caminhos, precisamos aceitar a realidade irrefutável. Ele é Deus e soberano, enquanto que nós somos apenas homens. E graças e glórias a Ele, porque mesmo sem termos qualquer mérito para isso, somos muito amados por Ele. Glórias a Deus. Fiquemos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor.